2 e 6. Na Bíblia tem uns nomes diferentão, né, para pronunciar. Então, assim, se eu falar errado, gente, diferentão. Eu me surpreendo do nome de Protásio não estar aqui, que é diferentão também. Amém? 1 Crônicas 25, verso 1 e 2, depois para o 6. Vamos lá. Davi juntamente, olha o título, função dos cantores. Está falando do templo do Senhor, ou seja, da igreja, o que cada um ia fazer, os ministérios, amém? Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Verso 6. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, dos seus pais, para dirigir o canto na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Zedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Amém? Glória a Deus? Então, nós vamos ver que Asaf, ele era do tempo ali do rei Davi. E ele era um levita, ele cantava, ele é o que trazia profecia através do canto, ele estava sempre ali perto da arca, porque toda vez que tinha uma guerra, que tinha algo, o pessoal levava a arca, né, os levitas, seguravam a arca e eles entoavam canções. Ou seja, a adoração sempre vem antes da gente se preparar para a guerra. É na adoração que a gente se prepara para a guerra, amém? E Asaf, ele era esse homem. Assim como nós hoje cantamos, estando na casa de Deus, ele também cantava. E ele sempre estava, né, próximo ali da arca. A arca, na verdade, ela ficava num lugar mais interno, dentro do templo. O que separava realmente era, né, o véu, que depois Jesus iria se rasgar, né? Então, a arca, ela representava a presença de Deus. Amém? E Asaf, ele estava lá bonitinho, cantando, às vezes meio desanimado, perto da presença, mas sem sentir a presença. Por que eu falo isso? Asaf, ele tem salmos, ele fez alguns salmos. E teve um salmo muito interessante de Asaf. E nós vamos ler ele também. É Salmos 73. Amém? Salmo 73, nós vamos ler um pouquinho dele. Um salmo desse levita, desse homem que estava perto da presença, desse homem que acreditava em Deus, amém? Ele acreditava em Deus, ele tinha um serviço ali na igreja, ou seja, ele era crente, estava ali na igreja, tudo bonitinho. Mas um dia ele faz esse salmo contando a verdade do seu coração. Salmo 73 fala assim, nós vamos ler até o 16. O título é O Problema da Prosperidade dos Maus. De fato, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu me desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência se envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, fala da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos
aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até aí, amém? Olha que pesado. Imagina assim, o levita, Neto, né? Ele é o levita, adorador da casa do Senhor. Imagina ele chegar aqui e falar para vocês, gente, por um triz eu não me desviei, porque eu comecei a olhar os ímpios, como eles são ricos. Parece que eles nem gripe pega. E eu aqui, olha, minha garganta tá ruim, tô aqui adorando, mas imagina como seria. Mas Asaf, ele pegou e relatou isso. Ele falou assim, parece que não acontece nada com eles. E por muitas das vezes a gente está assim, como o pastor Elite falou, preocupados. A gente às vezes não consegue focar mesmo estando na presença. Mesmo estando onde a arca está. Mesmo estando diante do Rei dos Reis. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vim hoje só pela misericórdia, porque eu estou doente. Está difícil. Está tão frio. Mas os ricos têm um aquecedor. Pode assistir de casa, alguma coisa gostosa. Eu queria trazer um cobertor para a igreja, porque está tão frio. Asaf, estando ali na presença, cantando, entoando canções, ele não tinha alegria, ele realmente não tinha entrado na presença. Mas ele só olhava com os olhos humanos o que os ímpios faziam. É tão forte quando ele fala assim, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Ele está falando assim, parece que foi inútil. Eu estou te servindo, estou te adorando, estou indo na igreja, estou indo na célula, estou te servindo, mas parece que é inútil. Eita Deus! Ah, meus amados. O tanto que às vezes eu ouço, pastora, parece que minha vida não muda. Mas chega aqui com tristeza. Não demonstra alegria. Não consegue realmente entrar na presença. Tirar todos os problemas. Parar de ficar pensando no ímpio. Deixa o ímpio para lá. Lembra que você é filho. E você precisa viver algo além que os ímpios não têm. Porque por mais que eles tenham riqueza. Ou às vezes uma saúde física. A gente às vezes não está com uma saúde física completamente bem, mas nós temos vida. Vida. Por isso, gente, olha, o pastor Elite começou a falar e tudo mais, e todo mundo, desde o culto. Por isso, quando o Neto começou a cantar, eu falei nele, nem sabia que eu ia pregar. Esse sem Jesus não dá. Começa assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala. Pode vir chuva no monte, pode vir sol forte no monte, ele não se abala. Mas o que fala? Mas permanece para sempre. Aí continua assim, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, Ele está em volta de nós, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. E é isso que o pastor Elite falou, Satanás, ele às vezes não consegue nos ferir em algo, alguma doença, alguma coisa assim. E aí, ele tenta lançar dardos na nossa mente. É por isso o capacete da salvação. Podia ser capacete de qualquer outra coisa. Né? Que nem a couraça de justiça, podia ser a couraça da salvação. Não, é o capacete da salvação, porque está na nossa mente a nossa salvação. Quando nós protegemos a nossa mente dos ataques de Satanás, nós podemos passar por qualquer coisa, nós temos uma plena confiança e fé no Senhor. Independentemente do que nós passamos. E aí vem Jesus. Sabe, nessa época, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano com sangue de animais, né, para poder colocar ali na arca e colocar o Senhor para perdoar, né? E aí vem Jesus, aquele que realmente entrou no Santo dos Santos. E não era sangue de animal, agora era um sangue puro, carmesim.
E aí, quando o Senhor ele entra neste lugar, o véu se rasga. E agora a gente tem livre acesso. Mas por muitas das vezes nós estamos vivendo como Asaf. Nós temos livre acesso. Meu irmão, deixa eu te perguntar, o que te impede de viver esse acesso? O que está impedindo de você viver plenamente no Senhor? O que está te impedindo de realmente mergulhar nele? O que te impede de deixar ele agir na tua vida? Tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é ruim. Sabe, quando ele fala assim, quando a palavra de Deus declara que no final dos tempos ele vai falar para muitos, eu não te conheço, significa que ele não se vê nessa pessoa, porque para nós ele não vai falar, não, glória a Deus, todos nós somos tudo lindo, tudo igual a ele, amém? Glória a Deus. Mas o Senhor, ele precisa olhar para nós, assim como o pastor falou, e ver filhos autênticos, alegres. Sabe? Ao ponto dos ímpios ter dinheiro, às vezes o ímpio é o seu patrão, todo cheio da grana, você trabalhando lá que nem doido. Você fala, ai, Jesus, amém. Mas pleno, feliz e com algo muito precioso que o Senhor fala que nós temos. A paz que excede todo entendimento. O que é exceder todo entendimento? O ímpio vai estar olhando lá. Você fala assim, nossa, mas parece que eu estou colocando mais serviço para ele. Parece que o filho está doente em casa. Parece que o marido fez não sei o que mais. Mas a pessoa está em paz. Aí ele não entende. Excede o entendimento dele. Ele olha e fala assim, mas eu quero isso. Porque eu estou cheio da grana. Ontem mesmo estava em Paris. Aí semana que vem eu vou lá para o Japão. E parece que me falta algo. E que é o que nós cantamos, sem Jesus não dá para viver. E é isso que nós precisamos demonstrar, porque às vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na escola, na faculdade, a gente está mais triste que o ímpio. É por isso que ele não vai querer mudar. Ele falou assim, tô triste também, mas pelo menos tô com dinheiro. Pelo menos tô com saúde. Agora esse daí fala que serve a Deus, mas tá uma tristeza, só reclama das coisas. Aí ele falou assim, eu vou ajudar ele um pouquinho. Aí é quando Satanás entra no coração. Aí a gente acaba falando, do que adianta, né, pastor? Tá com as mãos limpas. É mais fácil eu ir para o lado do ímpio. Que pelo menos aqui eu vou ter algo de bom. Querendo plantar apenas no terreno. Meus amados, é chegado o tempo da gente parar de pensar nas coisas que o ímpio gosta. Nas coisas dessa terra que vai passar. Vai passar, meus amados. E o que vai ficar é aquilo que nós estamos plantando eterno. E por muitas das vezes, quem nunca já não questionou a Deus? Eu já questionei. Nossa, gente, eu não tinha nada de problema. Eu era adolescente, meus problemas, o que era? Estudar. Nem trabalhava, nem pagava conta. Aí eu lembro de uma vez que eu estava olhando na janela, eu falei assim, Jesus me leva. Eu falei assim, ainda bem que ele não ouviu. Ele devia estar ouvindo o problema de outra pessoa. Mas, às vezes, a gente acha que o nosso problema é maior do que o outro. Não invalidando, porque nós temos sentimentos diferentes. Nós pensamos diferente. Eu posso falar algo aqui, metade da igreja ri, metade da igreja se ofender. Por isso nós temos que falar com sabedoria, amém? Mas nós somos seres humanos, temos sentimentos diferentes, pensamos diferente. Cada um tem a sua dor. E não tem problema sentir, igreja. O problema é se você mantém nessa dor. O problema é se você continua nessa dor. A gente vai e ora. Eu falo, mas não. Aí a gente vai e ora de novo. Ai, mas nosso pastor. A gente tem que começar a se posicionar, igreja, em alegria, em vida. Declarar que o Senhor, Ele é santo. Mesmo no dia mau, mesmo no dia ruim. Ele é santo. Ele é poderoso. Nós precisamos começar a viver na dependência dEle. Até Jesus teve dias difíceis. Ele veio aqui, ele não nasceu num berço de ouro. Ele nasceu junto com os animaizinhos. Eu fico imaginando, nossa, aquela vaca, aquele boi, que nós devia estar muito feliz. Imagina, eles olhando assim, meu Deus, nasceu Deus aqui, que legal.
Sabe, igreja? Ele podia ter tido uma vida de rei, mas ele já sabia que o trono dele estava lá no céu e ele queria nos ensinar algo. Até ele passou pelo deserto. Jesus, ele passou tudo que no Antigo Testamento homens passaram para nos mostrar que nós podemos sim vencer o mundo com ele. O povo ficou 40 anos no deserto, girando, girando, girando. Tudo porque reclamou. Às vezes a nossa vida está parada, girando, 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 porque a gente está reclamando. E aí, Jesus ele é levado pelo Espírito Santo para ficar no deserto por 40 dias e 40 noites. E a palavra de Deus diz que para Deus, um dia pode ser como 1000 anos. Imagina Jesus ali bonitinho. E mesmo assim foi tentado por Satanás. Mas ele não reclamou, ele não murmurou. Ele passou por esse processo mais que vencedor. Então, igreja, muitas das vezes, o segredo realmente da gente prosperar, da gente avançar, é saber o que falar. Porque a boca fala aquilo que o coração está. E se seu coração nessa manhã está cheio de raiva, cheio de inveja do ímpio, falando assim, nossa, mas parece que esfrega na minha cara o que ele está conseguindo e eu aqui, pensando como vou pagar a conta de amanhã. Mas o Senhor, Ele nos ensina algo, Ele nos ensina a pedir, a orar. O pão de cada dia nos dai hoje. Ele fala para o Senhor, Ele nos ensina a orar pelo hoje. O dia de amanhã é outro. Nós nem sabe se vai estar vivo, se vai estar com Ele. Aí quando chega amanhã, você fala de novo. Me dá hoje novamente o pão do dia de hoje. Amém? E aí, até mesmo Paulo, eu coloquei aqui, anotei, Filipenses 4. Vamos ler? Deixa eu achar aqui. Filipenses 4. Vamos ler. Primeiro, nós vamos ler o verso 13. Esse verso é muito conhecido. É que nem Salmos 23. Todo mundo conhece. Só não sei se você sabia que era nesse capítulo, entendeu? Filipenses 4, 13. Vamos ler todo mundo junto? No 3, hein? 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Ô, glória. Aí você fala assim, cara, Paulo é fera. Eu tudo posso. Nossa. Então, se o ímpio pode, eu também posso. Se o ímpio avança e ganha, nossa, eu também posso. Porque, né? Glória a Deus. Muitas vezes a gente usa isso. A gente fala isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas vamos ler antes desse verso? Vamos conhecer? Vamos para o verso 8. Amém? Fala assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vós. Amém. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque eu esteja necessitado. Olha que essa é a chave, irmãos. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava na prisão, falando, irmãos, tudo que é de boa fama, tudo que for amável, tudo que representa o Senhor, nisso pensai.
E meus irmãos, eu estou aqui preso, mas não pensem que eu estou necessitado, porque eu aprendi a viver no muito, mas também aprendi a viver no pouco. Eu aprendi a viver alimentado, mas eu também passei fome. Mas, meus irmãos, tudo eu posso naquele que me fortalece. Olha essa fé. É conhecido como a carta da alegria estando na prisão. E por muitas das vezes nós estamos livres, porém presos na nossa mentalidade. Apenas conhecendo os versos mais importantes, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja forte e corajoso. Amém. Mas comece a ler antes o que essas pessoas passaram até chegar nesse verso. Comece a ler depois, comece a se alimentar inteiramente. Não coma só o arroz. Sabe, meus amados, a gente chama Jesus para comer na nossa casa. Só que se ele chega um tiquinho atrasado para agir ali, a gente fica com fome e a gente come. Aí quando ele chega, ele fala assim, cheguei para comer com você. Aí você fala assim, Jesus, sobrou um tiquinho de arroz aqui, ó. O restinho que estava meio queimado. A carne nós já comeu, mas nós faz um ovo. Você acha? Se fosse nós, se eu chamar o pastor Elídio estava lá orando, aí ele ora um tiquinho longo, aí ele demora um tiquinho, aí nós com fome, né, temos filhos e tal. Aí a gente pensa nem que ele vai mais. Quando ele chega, sobrou só um tiquinho, sobrou só o osso ali, né, do peru que a gente fez de Natal. Como você acha que ele ia se sentir, sendo que ele foi o convidado? E por muitas das vezes nós convidamos a presença do Senhor estar no nosso lar, mas a gente fala assim, não temos tempo, não nos restou tempo para esperar. A gente não passa tempo com Jesus aqui na terra, mas quer viver a eternidade com Ele. Como que faz? Como que um noivo vai querer casar com alguém que ele não conhece? Como que um noivo vai querer passar tempo dele com alguém que ele não conhece? Nós precisamos, igreja, valorizar a presença de Deus, enquanto ainda há tempo. A arca está aqui, a presença está aqui. E aí eu quero dar uma chave para vocês. Vamos voltar em Salmo 73? Asaf estava ali, falando tudo isso para o Senhor. O coração dele sendo sincero com Deus. Mas ele não decide ficar naquela dor. Ele não decide ficar naquele sentimento humano dele. E falar, não, é isso aí mesmo, então agora eu vou me tornar como os ímpios. Vou sair dessa igreja, não quero mais cantar, não quero mais saber de ministério nenhum. Não, ele fez algo diferente. Nós lemos até o 16. Agora nós vamos no 17. Salmos 73, 17. Olha o que ele fez. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual era o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrupecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Oh, meu Deus! Quem tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras.
Ele decidiu entrar na presença. É isso que nós precisamos fazer. Parar de olhar para o mundo lá fora, para as tristezas do mundo lá fora, para as preocupações. Mas a partir do momento que nós entrarmos na presença do Senhor, falar: a quem tenho eu no céu além de ti? A quem tenho eu na terra? Se não for a ti, Senhor. Tu és o meu refúgio. Os ímpios têm heranças terrenas, mas o Senhor é a minha herança. É declarar com alegria, assim como nós cantamos. Sem Jesus não dá. Não dá para viver sem esse Deus. Quando ele entrou no Santo dos Santos, ele conseguiu ver qual que era o fim dos ímpios. E ele percebeu que qualquer luta, qualquer provação, qualquer doença, qualquer fome, qualquer falta de dinheiro, não era nada. Ele percebeu, ele compreendeu que estar diante de Deus, que ter a Deus, era a única coisa que ele precisava. É a única coisa que nós precisamos, igreja. Se nós temos a Ele, nós não precisamos de mais nada. Se nós temos a Ele, nós temos o amor mais profundo. Se nós temos a Ele, nós temos pão. Ele é o pão que nos alimenta. Nós temos água, assim como nós cantamos. Chega à igreja de procurar água em outras fontes. Procurar outras fontes de renda em lugares que não pertencem a você. Chega à igreja de às vezes chegar desanimado. Mas fale, começa a declarar: a quem tenho eu no céu além de ti? Não existe outro além de ti, Senhor. Aí no seu lugar, feche seus olhos, começa a falar para o Senhor: Senhor, a quem tenho eu? Nada é mais precioso que a tua presença. Ah, Senhor, se eu ainda não entrei no Santo dos Santos, se eu ainda não entrei